Jeremias, capítulo 35. Temos alguns anúncios, farei ao final, mas antes queria saudar algumas pessoas que nos visitam. Irian, falei certo? Íria, perdoa. Íria, seja bem-vinda, Deus abençoe. Bom tê-la conosco essa manhã. Também uma família querida, Rogério, Georgina, já estiveram aqui conosco outras vezes, estão aí com Miguel e Gabriel. Muito bom tê-los, amigos amados, aqui conosco essa manhã. Mais alguém nos visita? Acho que no mais estamos em casa. Jeremias, capítulo 35. Ao final, farei alguns anúncios breves, mas vamos à palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 35, lerei a princípio os versículos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Jeremias 35, versículos 1 a 11. Palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Então fui falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abizinias, com os irmãos deles e com todos os filhos dele, e com toda a casa dos recabitas. Os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais e sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda da porta. Então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitas e lhes disse: bebam. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar, não temos vinhas, nem campos, nem plantações. Temos morado em tendas, e assim temos obedecido e feito tudo o que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra esta terra, dissemos: venham, vamos nos refugiar em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Oremos mais uma vez. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, por estarmos juntos nesta manhã, por estarmos aqui para te cultuar, para engrandecer o teu nome, para cantar como já fizemos, para orar como também fizemos, para ouvir e meditar na tua palavra. Como é bom, Senhor, estar junto com os meus irmãos para adorar a ti, o único Deus digno de ser adorado. Fala aos corações, que a tua palavra venha a edificar, a corrigir, a nos direcionar de acordo com a tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Alguém já disse que as nossas escolhas revelam as nossas prioridades. As escolhas que fazemos revelam o que é mais importante para nós. Por exemplo, se você fizer uma reflexão, eu já propus isso em outras pregações aqui na igreja, sobre no que você tem dedicado mais tempo, mais empenho, mais dinheiro. O dinheiro é um excelente termômetro das prioridades em nossa vida, pois, por vezes, dedicamos muito dinheiro a algumas coisas que revelam o que está no nosso coração, mas não só o dinheiro, o tempo, o pensamento, as emoções, o que talvez te deixe sem dormir. Espero que nada, espero que consigamos dormir mesmo em meio às dificuldades, como o salmista que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Mas tem coisas que às vezes nos deixam angustiados, preocupados, que tiram a nossa paz.
e nem sempre conseguimos fazer isso, descansar tranquilamente. Mas quais têm sido as prioridades da nossa vida? No que temos investido mais o nosso recurso, seja financeiro, seja de tempo, seja de investimento pessoal? Isso talvez revele o que é mais importante em nossos corações. Ou até poderíamos dizer a quem estamos servindo. Será que estamos servindo simplesmente as coisas desse mundo, ao desejo por prazer, por status, por dinheiro? Ou estamos trabalhando, nos empenhando, mas, sobretudo, servindo ao Senhor? O relato que lemos é muito tocante, irmãos, e conta a história de um grupo, uma família que existia, que estava nessa ocasião em Jerusalém, dos recabitas. Eles têm uma história curiosa e aparecem aqui, aparecem em poucos trechos do Antigo Testamento, mas é muito marcante a história revelada aqui no capítulo 35 do livro do profeta Jeremias, que fala sobre esse grupo, os recabitas. Não sei quantos aqui já ouviram falar, ou leram, ou talvez já tenham lido toda a Bíblia, ou lido Jeremias, mas não tenham voltado os olhos com maior atenção para esse capítulo e para esse relato. E eu espero que o Espírito Santo nos revele, nos mostre nessa manhã a quem nós temos servido, quais têm sido as nossas prioridades, e se não são as que Deus determina para nós, que Ele mude o nosso coração nessa manhã. Os recabitas eram um grupo que remete a tempos antigos. Vá comigo no segundo livro de Reis, na época de Jeú, segundo livro de Reis, capítulo 10, uma época muito confusa em Israel. Segundo Reis, capítulo 10. Jeú foi ungido rei de Israel e ele recebeu uma missão, digamos assim, sangrenta, de eliminar a casa de Acabe, cumprindo a profecia do profeta Elias. Acabe foi um dos piores reis de Israel, talvez o pior. A Bíblia fala de forma muito dura sobre Acabe, um rei terrível que se deixou levar pela sedução de sua esposa Jezabel, uma adoradora de Baal, e trouxe muitos danos ao povo de Deus. E aqui em 2 Reis, capítulo 10, versículo 15 em diante, diz assim: Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, é o antecessor lá daqueles recabitas que estão lá em Jeremias, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou-o e lhe perguntou: você tem o coração sincero para comigo, assim como o meu coração é sincero para com você? Jonadab respondeu: tenho. Então Jeú disse: se é assim, me dê a sua mão. E Jonadab deu-lhe a mão. Jeú o fez subir na sua carruagem e lhe disse: venha comigo e você verá o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou na sua carruagem. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da casa de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor tinha anunciado a Elias. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção nesse texto é que Jeú foi um dos reis de Israel e, segundo os estudiosos, ele reinou aproximadamente entre 841 e 814 a.C. E o relato que temos lá de Jeremias é da época do rei Jeoaquim, que reinou próximo à queda de Jerusalém, 598 a.C. Então, de 840, vamos fazer uma conta aí arredondada, até 600 a.C., dá mais ou menos 150 anos. Então, esse homem, Jonadab, filho de Recabe, viveu 150 anos antes do relato que temos lá em Jeremias. Agora, vamos voltar lá para Jeremias 35. O que aconteceu ali? Guarde esse número da cabeça, 150 anos. Não é exatamente isso, mas só para a gente ter uma referência. 150 anos atrás, esse homem, Jonadab, filho de Recabe, viveu ali nos dias do rei Jeú e contemplou Jeú executando o juízo de Deus sobre a casa de Acabe. Agora, voltando a Jeremias 35, olha o que aconteceu aqui. Vou ler do início. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Jeoaquim, já próximo à queda de Jerusalém, próximo a 600 a.C., filho de Josias, que foi um bom rei, rei de Judá.
vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Então fui falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abizinias, com os irmãos deles, com todos os filhos deles e com toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais e sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda da porta. Preste atenção no versículo 5. Então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitas e lhes disse, bebam. Olhe para mim, por gentileza. Jeremias, cumprindo a ordem do Senhor para ele, foi lá e chamou os recabitas, e Jeremias era um profeta do Senhor. Alguns consideram Jeremias o profeta mais notável do Antigo Testamento, porque ele sofreu muito, irmãos. Muitos sofreram, os historiadores, alguns advogam que Isaías foi morto pelo terrível rei Manassés, sendo colocado dentro de um tronco, e o profeta Isaías foi cerrado ao meio, irmãos. Foi colocado dentro de um tronco, e ali serraram um tronco com o profeta dentro. Esse foi o destino que muitos entendem do profeta Isaías. Outros profetas sofreram muito, outros profetas foram mortos. Agora, Jeremias é um exemplo de alguém que sofreu e permaneceu ministrando ao povo. Jeremias foi lançado numa cisterna com lama, Jeremias foi preso por muito tempo, Jeremias sofreu afronta, Jeremias foi afrontado por falsos profetas. Então, ele era um grande homem de Deus. E ele leva aquele grupo de pessoas, os recabitas, para o templo do Senhor, e ainda diz que leva a câmara dos filhos de Anã, que eram filhos de Gigdalias, um homem de Deus. Então, imagina um profeta reconhecido pelo povo de Deus, te levando para a casa de Deus, dentro da câmara de um homem que era um homem de Deus, e ali aquele profeta te oferece vinho e fala, bebam. A reação natural seria o quê? De beberem. Deus mandou que o profeta fizesse isso, o profeta fez, estavam no templo do Senhor, e não havia problema nenhum. Talvez alguém visse assim, estão seguindo aquilo, estou seguindo o que o profeta me mandou, e botou jarras de vinho e copos, e foi beber, e eles beberiam, mas foi isso que os recabitas fizeram. Vamos ver a partir do versículo 6, que lemos no início. Mas eles disseram, o quê? Não beberemos vinho. Por quê? Porque Jonadab, filho de Recabe, lembra que vimos que esse Jonadab viveu 150 anos aproximadamente antes desse episódio? Em outras palavras, parafraseando, porque 150 anos atrás, mais ou menos, um antecessor nosso estabeleceu regras, e entre elas incluía não beber vinho. Estou parafraseando. Estou na casa do Senhor, diante do profeta do Senhor. Houve uma ordem do Senhor para que você servisse vinho para nós, mas nós não beberemos. Porque eu tenho uma fidelidade maior a um voto que fiz. Esses eram os recabitas. Continue o texto. Nosso pai, filho de Recabe, nos ordenou, nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos, não construam casas, não façam plantações, não cultivem nem possuam vinhas, morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. E diz o versículo 8, e nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar. Não temos vinhas, nem campos, nem plantações. Temos morado em tendas, e assim temos obedecido e feito tudo o que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Os recabitas eram pessoas com um caráter, com uma firmeza de propósito, que está um pouco rara em nossos dias. Um dos maiores pensadores e escritores cristãos do século passado, C.S. Lewis, escreveu numa obra complexa dele chamada A Abolição do Homem, mas uma obra muito profunda e até certa forma profética, pois lá nos idos da década de 40, de 1940, C.S. Lewis escreveu A Abolição do Homem, e muito do que ele previu lá na década de 40 está acontecendo exatamente no dia de hoje. E ele fala sobre
umas características do homem, do peito, no sentido do homem ter fibra e ser o centro também das suas emoções, das suas virtudes. E eles falam que, na sua percepção, estavam tirando o peito, a virtude dos homens. Os homens estavam fracos, como estão até hoje, talvez até muito pior. E ele fala, removem o órgão e desejam que continue executando a sua função. Ou seja, hoje nós temos homens sem peito, homens sem fibra, sem virtude, sem valores. E aí, quando acontece alguma coisa, você espera que essa pessoa reaja de uma forma que não corresponde às virtudes que ela já não tem. É o que a gente vê na nossa cultura. Uma cultura hipócrita, que quer que valorize de tudo, que faça de tudo, que todo mundo faça o que der vontade, não assuma as consequências. E quando acontece alguma coisa, as pessoas ficam escandalizadas. Ué, mas não pode fazer tudo? Então, por que as pessoas ainda se escandalizam? Uma cultura controversa, uma cultura paradoxal, uma cultura complicada nossa. E C.S. Lewis vislumbrou isso lá na década de 1940, que os homens ficariam sem peito, sem força, sem virtude, mas os recabitas não. Eram homens que tinham força, eram homens que tinham vigor, e mesmo diante do profeta de Deus, mesmo dentro do templo de Deus, na câmara de um homem de Deus, seguindo uma ordenança que Deus dera a Jeremias, eles falaram, não vamos beber vinho, porque o nosso pai nos ordenou que assim não o fizéssemos. Eu não vou entrar na questão de abstinência ou não alcoólica, que alguns creem que os cristãos podem fazer uso moderado de álcool, outros entendem que não. Eu não vou entrar nessa discussão agora, que não é o nosso foco, e eu não faço uso de álcool, mas entendo que a Bíblia não proíba, mas a Bíblia proíbe claramente, categoricamente, a embriaguez, tanto no Antigo Testamento, Oséias capítulo 4, fala sobre o vinho, fala sobre o mosto, né? Mas que tira o entendimento, a sensualidade e o mosto, tiram o entendimento, e lá em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas deixai-vos encher ou enchei-vos do Espírito Santo. Esse não é o ponto aqui, o ponto é o voto que os recabitas tinham de honrar o seu pai, Jonadab, que vivera mais de 100 anos atrás, e eles até aquele dia mantinham aquele voto. E mesmo diante do profeta Jeremias, mesmo no templo do Senhor, eles determinaram que não iam beber vinho. Será que nós teríamos a mesma determinação? Será que nós teríamos a mesma virtude? Será que nós teríamos o mesmo compromisso de falar não porque eu tenho um voto, porque eu tenho um compromisso? Isso eu não farei. Continua lá o versículo 11, que explica por que eles estavam em Jerusalém, pois eles eram nômades, aquelas tribos que ficavam andando. E aqui ele diz no versículo 11, mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra esta terra, dissemos, vamos nos refugiar em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Eles ainda explicaram para Jeremias, Jeremias, a gente mora em tendas, a gente só está ficando aqui em Jerusalém por causa de uma circunstância em que nós precisamos fugir da guerra. Mas senão a gente não estaria nem aqui, porque nós honramos aquilo que o nosso pai, Jonadab, determinou. Queria ver um outro exemplo, um exemplo inverso, de um homem que não honrou o que não o seu pai falou, mas o que Deus falou. Logo no início, na divisão dos reinos, Reino do Sul e Reino do Norte, quando Jeroboão, um péssimo rei, assumiu o reinado de Israel, ele já começou a colocar bezerros de ouro, começou a colocar altares de adoração em Dan e Berseba, no norte e no sul de Israel, para evitar que o povo voltasse para adorar em Jerusalém e voltasse seu coração para Roboão, filho de Salomão. Ele começou a colocar os altares e Deus mandou um profeta lá para profetizar contra aquele homem, Jeroboão. Vá comigo em 1 Reis, capítulo 13. Eu não vou ler todo o relato, que é extenso, mas se você desejar, você pode ler depois. Esse homem de Judá foi aonde Jeroboão estava para queimar incenso e denunciou o pecado de Jeroboão. E a Jeroboão mandou prendê-lo, a mão de Jeroboão secou, e ele orou a Deus, 1 Reis 13, e a mão do rei ficou sã, que aquele homem voltou. 1 Reis, capítulo 13, já vou pegar o relato mais ou menos do meio, versículo 8,
ele respondendo ao rei Jeroboão, ao mau rei, ele diz assim, aquele homem de Deus: porém, o homem de Deus disse ao rei, versículo 8, ainda que me desse metade da sua casa, eu não o acompanharia e não comeria nem beberia neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo, não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Ou seja, o profeta até aqui estava obedecendo o que Deus havia determinado a ele. Só que apareceu um profeta velho. Perdoa o termo, eu não gosto de usar esse termo, mas é o termo que a Bíblia usa. Um profeta idoso surgiu nessa história. E olha o que aconteceu, versículo 11. Em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos, por que caminho ele se foi? E eles mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que vinha de Judá. Então ele disse aos seus filhos, ponham a sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe, você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu, sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse, venha comigo até minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu, não posso voltar com você, nem entrar em sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali você não deve comer nem beber nada, também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O velho profeta respondeu, também eu sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faça-o voltar com você à sua casa, para que come e beba alguma coisa. Mas isso era o quê? Mentira, irmãos. E agora? O paralelo, os recabitas estavam diante do profeta Jeremias. No templo do Senhor, o profeta falou, Deus mandou servir vinho para vocês, bebam. Eles falaram, não, porque o meu pai me ordenou não beber vinho, eu não vou beber. E o profeta? Agora estava diante de um profeta velho, que falou para ele, olha, pode vir aqui para minha casa comer e beber. Ele falou, não, Deus me ordenou não ir lá. Não, mas um anjo me apareceu e era mentira. Qual vai ser a reação dele? Será que esse homem vai assim como os recabitas, falar, não, porque Deus me falou para não comer nem beber nada aqui, estou indo, obrigado pelo convite, tchau. Infelizmente não foi isso que ele fez, versículo 19. Então ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa dele. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Aquele que mentiu primeiro, agora vai falar de fato da parte de Deus. E ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela no jumento para o homem de Deus a quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora, e no caminho um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho, e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Esse homem caiu no cântico, não da sereia, mas do velho profeta. E aqui eu queria fazer um alerta, cuidado com pessoas que dizem falar coisas em nome de Deus. Pode ser que seja de Deus? Pode, mas pode ser que seja mentira. Eu, às vezes, irmãos, eu confesso que eu fico surpreso com crentes que estão na igreja há muito tempo, que já deveriam ter lido a Bíblia algumas vezes, e ainda caem em qualquer coisa que alguém diz que fala em nome de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que falaram em nome de Deus e estavam mentindo. Por que que alguém se levanta e fala assim, diz o Senhor, e você crê e baixa a cabeça? Isso está errado. Se for de Deus, você pode até, e nós somos pentecostais, nós cremos nos dons, falava sobre isso ontem. Eu já fui abençoado muitas vezes por pessoas trazerem mensagens da parte de Deus para a minha vida, para a minha família, e também já vi isso acontecer com a vida de muitos irmãos, mas nós precisamos ter discernimento, irmãos. Não é porque alguém fala, assim disse o Senhor, que é de Deus. Quem assim crê, revela uma imaturidade espiritual, e alguns já estão na igreja há muitos anos e não deveriam mais cair nisso. Vamos acordar, vamos crescer. Vai ficar tomando leitinho até quando? E tomando leitinho azedo ainda? Misericórdia. O homem enganou o profeta. E o que aquele profeta ganhou com isso? A morte. Ele não obedeceu, não ao pai Jonadab, mas ele não obedeceu a Deus
e foi morto. E era algo tão de Deus que o jumento e o leão ficaram parados juntos. Já viu um jumento e um leão parados juntos? Até que Deus determinou e aquele homem encontrou a morte. Então, cuidado, gente. Tem muita gente que se impressiona, final de ano, questão de política, tinha gente, até o bispo Walter falou sobre isso, cuidado, aparece aquelas mensagens assim, agora vai ter a grande virada, agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e as pessoas ansiosas querendo ouvir sobre tudo. Leia a palavra, faça aquilo que o antigo cântico infantil diz, leia a Bíblia e faça a oração. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai vir para a igreja. É isso que nós crentes fazemos e o Espírito vai ministrando aos nossos corações. Por vezes, Deus, por misericórdia, usa pessoas para nos abençoar. E eu creio nisso. Ontem falava no jejum para Deus nos conceder dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de discernimento de Espírito. Precisamos orar para Deus derramar isso em nosso meio. Mas não podemos ser ingênuos de achar que qualquer pessoa que fala para nós, por dizer que está falando da parte de Deus, necessariamente o é. E aqui vemos um exemplo claro nas Escrituras. Aquele homem desobedeceu a Deus, seguiu o velho profeta que estava mentindo, e o próprio profeta que o tinha enganado foi usado por Deus para trazer a sentença sobre ele, e ele saiu de lá e encontrou a morte. Voltando aos recabitas. Então, nós vimos que os recabitas, diferente daquele profeta que foi usado por Deus, que chegou lá e denunciou o pecado de Jeroboão, foi uma bênção a ele ali, naquele momento. Deus operou sinais por meio dele, mas ele caiu no conto do velho profeta e acabou encontrando a morte. Os recabitas não estavam diante de Jeremias, que não estava mentindo, mas ainda assim falaram, nós não beberemos, porque o nosso pai nos ordenou assim. Então, primeira lição, a fidelidade dos recabitas. E sabe o que acontece a partir de então? Deus usa a vida deles como um exemplo, assim como Deus faz com a sua vida muitas vezes, irmãos. Às vezes você vai ser o sinal da glória de Deus na vida de outras pessoas. Alguém disse que nós somos a Bíblia que muitos não vão ler. Alguém vai olhar a sua vida e vai falar, ali vai um homem santo de Deus, ali vai uma mulher santa de Deus, olha, aquela mulher ali, ela é uma mulher que confia em Deus, ela passa por lutas, passa por dificuldades, ela derrama as suas lágrimas, mas eu sei que ela confia em Deus. Aquele homem é um homem íntegro, é um homem que zela pela sua família, é um homem comprometido com as coisas de Deus, não é perfeito que ninguém é, mas eu sei que ali vai um homem santo de Deus. Deus usa as nossas vidas como um estandarte, como uma bandeira da sua presença no mundo, e assim foi com os recabitas, que Deus usa esse acontecimento como um exemplo para falar não da fidelidade dos recabitas, mas da infidelidade do seu povo. Versículo 12, lá de Jeremias 35. Jeremias 35, 12. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vá e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo, convertam-se agora, cada um de vocês do seu mau caminho, corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los, e assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e aos seus pais. Mas vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes deu, mas este povo não me obedeceu. Deus pega os recabitas e fala aqui, ó, gente que obedece aos preceitos do seu pai, e vocês que são meu povo, não estão obedecendo aos meus preceitos. Ah, irmãos, quantos cultos nós já prestamos a Deus, quantas mensagens já nós ouvimos, quantas vezes nós lemos a Bíblia ou trechos dela, quantos louvores nós já entoamos ao Senhor. Quantas vezes Deus tem falado aos nossos corações, irmãos, mas o nosso coração é duro, o nosso coração é resistente, por vezes nós tendemos para o mal, mas por misericórdia Deus nos chama de volta. Mas o povo aqui estava indo por outro caminho, o povo aqui estava desobedecendo a Deus, e diferente dos recabitas, estavam honrando as ordenanças do seu pai e obedecendo, eles não estavam honrando nem obedecendo ao Senhor. E a infidelidade daquele povo gerou consequências, versículo 17. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles.
porque lhes falei, eles não me obedeceram. Chamei e eles não responderam. Deus está chamando, irmãos. Dia após dia, Deus está nos chamando a uma vida para a glória do seu nome. Mas uma hora, a tolerância, uma hora o tempo de Deus se encerra. E aqui encerrou-se o tempo de Deus, e Jeremias está profetizando nesse contexto da tomada de Jerusalém pelos babilônios. Deus está avisando ainda hoje. A minha mãe me passava um vídeo de um dito pastor progressista, inclusive a gente tem um livro ali na livraria falando dos males desse dito cristianismo progressivo, que só traz danos à igreja, tem iludido muitos alguns. E o homem, nesse carnaval agora desse ano, num trio elétrico, numa região lotada. E eu já participei de carnaval, irmãos, é tudo de ruim e pior que a gente pode imaginar. E ele lá daquele trio elétrico falando, a gente tem que falar do amor, a gente tem que aceitar as pessoas, e temos que, fora os fundamentalistas, o que é importante, vai lá, alegrem-se, divirtam-se. E as pessoas falam de Jesus, mas se Jesus voltasse hoje, Jesus não ia ser aceito nas igrejas, que não sei o quê. Não é bem assim que a coisa funciona. Existem cristãos legalistas, existe muita coisa que foge ao que Deus determina, mas Jesus foi aceito em muitas sinagogas e muitos judeus se converteram. Inclusive, mestres da lei se converteram. Alguns preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus, diz a palavra de Deus. Não é bem assim. Mas ele pega um grupão de pessoas, entrega a todo tipo de imoralidade sexual, a bebida, e fala, isso mesmo, se alegrem, se divirtam, e diz que está falando isso em nome de Deus. Que maldito esse homem. Que Deus traga juízo sobre ele, ou que ele se arrependa, porque ele é alguém que está desvirtuando as pessoas para um caminho de morte. E a pessoa já está lá na bagunça, já está querendo se esbaldar nos prazeres da carne. Ainda houve alguém que se diz da parte de Deus, falando, é isso mesmo, seja feliz, seja alegre, que é isso que importa. Só que uma hora o juízo vem, irmãos. E talvez essa pessoa que estivesse naquele bloco ouviu esse maldito falando isso, e de repente pensou, mas está tudo certo, então beleza. Mas aí conhece você, de repente alguém naquele bloco conhece você. E talvez lá na hora da bagunça você tenha lembrado, poxa, mas eu tenho um irmão lá no meu trabalho, tem um colega de trabalho que é crente, ele fala que não é bem assim. Ele fala que as coisas de Deus são sérias, que Deus nos chama a uma vida santa, que eu não posso sair com um monte de mulher e beber e me esbaldar no carnaval e depois achar que está tudo certo. Talvez alguém que esteja lá naquele bloco agora pulando, conheça você, minha irmã. Fale, não, mas eu conheço uma mulher de Deus que ela é cuidadosa com a sua família, ela honra os seus compromissos, ela conhece a palavra de Deus e ela diz que não é bem assim. E você vai ser um anúncio, uma carta viva, como foram os recabitas, para a vida de outras pessoas. Que vão ouvir um falso profeta, mas vão ver a sua vida e vão pensar, ainda há gente que obedece a Deus nessa cidade corrompida do Rio de Janeiro. Mas os judeus não. Eles quiseram continuar desobedecendo a Deus e Deus trouxe juízo sobre Jerusalém. Então, primeira coisa, a fidelidade dos recabitas. Segundo ponto, a infidelidade dos judeus que ouviram de Deus. Eu vou ler novamente, irmão, tantas vezes. Convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho, corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los, e assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e a seus pais. Ouviram isso dos profetas, viram isso na palavra de Deus, mas rejeitaram ao Senhor. E os recabitas? O capítulo 35 ele é bem divididinho. Fala primeiro da fidelidade deles, depois da infidelidade do povo de Deus e do juízo que traria, e por fim Deus faz promessas aos recabitas, versículos 18 e 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Do início, versículo 18. E a casa dos recabitas, aqueles que diante daquela prova se mantiveram fiéis aos seus princípios. E a casa dos recabitas, Jeremias disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. Vocês sempre terão descendentes na presença do Senhor servindo a ele. Promessa. Sabe por quê, irmãos? Deus honra aqueles que o honram. Deus honra aqueles que, diante do vinho posto, diante da proposta do velho profeta, falam, não, eu vou obedecer ao meu Deus. Deus honra, irmãos.
Deus faz promessas. Foi lido no início aqui pelo diácono Giovanni, o Salmo 112. Vou até ler um trecho aqui. Olha que coisa linda. Apenas ouça, diz assim: aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. E segue a promessa: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Mais à frente diz: o seu coração bem firmado, versículo 7 diz, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos, distribui e dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Aquele que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos, tem promessa da parte de Deus, irmãos. Deus é fiel. O que Deus vai fazer, como Deus vai fazer, eu não sei, mas Deus é fiel para recompensar. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Terça-feira eu pregava sobre Isaías 40, também vou ler, você não precisa abrir, mas muito me impactou, fiquei muito mexido com um versículo. Isaías 40 fala da grandeza do Senhor, manda que o profeta consolasse o povo de Deus, e quando chega aqui no versículo 10 de Isaías 40, diz assim: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa, irmãos. Deus é galardoador daqueles que o buscam, diz lá em Hebreus 11, Deus recompensa aqueles que diante das dificuldades da vida se posicionam em obediência ao Senhor. Creia nisso. Às vezes você vai ter que pagar um preço. Às vezes você vai ter que dizer não para o velho profeta. Não, você está dizendo isso, que Deus te falou, mas Deus falou comigo para eu não comer nada e beber nada aqui, estou indo embora. O que infelizmente aquele homem não fez e acabou encontrando a morte. Por vezes você vai ter que fazer como os recabitas: olha, eu não vou fazer parte disso, que Deus me determinou que assim não fizesse. E Deus vai te honrar, meu irmão. Deus vai te honrar, meu irmão. O que Deus vai fazer eu não sei. Ele é Deus, não nós. Mas eu sei que Ele é fiel. E Ele honra aqueles que o honram. Ele recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que, por vezes, pagam um preço alto para serem fiéis ao Senhor, mas não abrem mão dos princípios da parte de Deus, serão abençoados por Ele. Creia nisso. Os recabitas se posicionaram, tiveram peito. O que C.S. Lewis diz que os homens dos nossos dias já não têm. Já não tinham no dia dele, hoje muito menos. Mas ele teve peito de falar: aqui não. Eu não vou aceitar porque meu pai disse que não. Como precisamos de homens assim, irmão? Agora eu estou falando de homem mesmo. Varão. Precisamos de homens firmes. Homens que assumam o seu papel de sacerdote do seu lar. Você, meu irmão, é responsável pela vida espiritual da sua família. Isso não quer dizer que tudo que a sua esposa faz, assim como eu também não sou responsável por tudo que a Tatiana faz, ou que seus filhos vão decidir, tudo cai na tua conta. Não estou falando isso. Mas cabe a nós sermos os líderes espirituais. Eu soube, as notícias vão correndo, né, que o pastor Gabriel pregou num encontro de homens lá da freguesia essa semana, sobre o estupro de Aminon e Tamar, filhos de Davi. Ele falou: como Davi não percebeu a má intenção do seu filho de querer violentar, de querer se relacionar sexualmente com a sua meia-irmã. Estava tudo ali na cara, e Davi: não, pode ir. Por vezes largamos nossos filhos, nossa família: não tem nada a ver, deixa rolar. Precisamos assumir, irmãos. Homens, precisamos assumir nosso papel. Isso é papel nosso. Assumir a responsabilidade. Se a nossa esposa, os nossos filhos vão responder ao nosso esforço, à nossa dedicação, aí eles também vão prestar contas a Deus. Mas nós precisamos ter peito de assumir e falar: não, nessa casa tem um homem de Deus que vela por essa família, nós não vamos assistir certas coisas, nós não vamos permitir outras coisas, porque essa casa é consagrada ao Senhor. Essa casa é dedicada ao Senhor, e aqui tem um homem com autoridade de Deus, que é Deus que concede autoridade a nós como chefes, como pastores da nossa família, e aqui não. Porque aqui a gente honra em primeiro lugar ao Senhor. E aí talvez algumas mulheres, não as nossas irmãs aqui, mas alguns pensam: mas qual mulher que vai gostar de viver sujeita a um homem desse jeito? Se for um homem que pareça com Jesus, será muito fácil para ela estar debaixo de uma liderança firme e amorosa. E que ouça também a sua esposa. Amém, irmãos? Nós precisamos ouvir. Deus já me livrou de muitas coisas ao ouvir a minha esposa. Eu já quebrei muita cara por não ouvi-la também. Mas vamos assumir nosso papel. E não só os homens, mas também as mulheres. Não só os casados, mas também os solteiros.
viúvos, viúvas, divorciados, aqueles que não estão casados nesse momento, assuma o seu papel diante de Deus. Fale, eu vou honrar a Deus em primeiro lugar. Lembra que eu falava no início sobre as nossas escolhas que revelam as nossas prioridades? Quais têm sido as nossas prioridades, irmãos? Se a nossa prioridade, acima de tudo, for honrar o nosso Pai, que não é Jonadab, mas é o próprio Senhor, mais do que honrar o cargo que tem na igreja, mais do que honrar o pastor, o diácono, o líder de ministério, mas o meu desejo é honrar ao Senhor, é agradar aquele que me chamou. Se esse é o desejo do seu coração, se esse é o desejo do meu coração, agradarmos a Deus. O antigo teólogo da igreja diz, ame ao Senhor e faça todas as coisas, e faça o que quiser, alguma coisa assim. Ame ao Senhor e faça o que quiseres. Fala, meu Deus, mas eu vou fazer o que eu quiser? Se você amar o Senhor, você vai fazer aquilo que agrada a Ele. Você estará ocupado, preocupado em agradar ao nosso Deus, e aí o que você fizer vai estar alinhado com a vontade do Pai. O Salmo 37:4 diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, porque os desejos do nosso coração estarão alinhados com o desejo dEle. Mas honre a Deus. Mesmo que coloque uma botija de vinho na tua frente, mesmo que o velho profeta te fale, não, mas não tem nada a ver, não é bem assim não, o anjo me falou alguma coisa. Tenha um propósito firme com Deus, Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Como? Eu não sei. Às vezes te dando alegria em meio às aflições. Às vezes te dando esperança em meio às lutas. Às vezes aumentando a tua fé uma medida que as pessoas vão ficar, meu Deus, como esse irmão, como essa irmã tem tanta fé. Às vezes aumentando o seu amor pelo próximo e pelo próprio Deus. Mas eu sei que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então reveja as suas prioridades. Que bênção termos um grupo grande de irmãos reunidos nessa manhã. A irmã Fátima falava com aquela alegria dela, anos atrás eu estava tocando forró no carnaval, e hoje eu estou aqui no jejum, estou tão feliz em estar aqui, e me contagiou aquela alegria dela. E eu falava, lembrei que no ano 2000, eu fui tocar lá em Maragogi, em Alagoas, um lugar lindo, irmãos, que lugar maravilhoso. Aí a gente estava a trabalho lá, né? Estávamos tocando, mas teve um dia que eles deixaram a gente pegar uma escuna e ir lá para o meio daquelas, tem umas piscinas naturais, que coisa linda, irmãos. E à noite, tocando pagode, forró, música baiana, tocando tudo, e é bagunça geral lá em Alagoas. Eu falei, meu Deus, Deus me arrancou daquele lugar, daquela perdição, para eu estar aqui, no meio do carnaval, anunciando a palavra de Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Nós estamos no melhor lugar, nós estamos vivendo para o nosso Pai. Honre a Deus, não negocie a sua fidelidade, não negocie os seus princípios, tenha firmeza. Deus vai te honrar. Vamos orar, porque vamos participar da ceia e nos lembrar de alguém que obedeceu ao Pai mais do que os recabitas. Alguém que obedeceu ao Pai em perfeita retidão. Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele passou pela morte, ele passou pela humilhação. Foi obediente ao Pai. E ele é o maior exemplo de obediência que temos. Faça a sua oração. Ore a Deus, presente sua vida ao Senhor. Talvez alguém tenha te falado algo que tenha te balançado, mas será que eu preciso ser tão firme assim? Será que eu preciso ser tão radical? Não brinque com as coisas de Deus, meu irmão, minha irmã. Eu falo isso com temor, pois isso vale para mim, em primeiro lugar que falo. As coisas de Deus são sérias. E Deus é galardoador, recompensador daqueles que o honram e o buscam. Faça a sua oração.